O que eles disseram sobre o Nicolas Ferreira está surpreendendo todo mundo. Você novamente, eu quero que você me fale como você enxerga esse tipo de protesto. Você acha que isso pode trazer visibilidade? Isso pode trazer realmente o olhar do povo que está preocupado com o dia a Eu dia acho para a que não. política, Sinceramente, não. para o que a gente realmente vem alertando aqui todos os dias no programa, mas é claro que o cidadão no dia a dia, como você falou, Uber, né, ou Tá nem como vocês aí. gostam do termo que meu pai inventou, o afegão médio, ele não está no dia a dia tão envolvido. Você acha que essa foi uma boa iniciativa do Nicolas? Você acha que o Flávio também fez uma boa leitura e entendeu aí que vai trazer todo mundo para o jogo? Sem dúvida, é uma boa iniciativa, né? Aliás, o vídeo em que ele explicou essa iniciativa é um vídeo que diz tudo, né? Eles estão indignados, estão se sentindo impotentes por meio dos instrumentos que, como parlamentares, desfrutam, e ele rezou, pediu alguma luz a Deus, né, para ajudá-lo a pensar em alguma forma de chamar atenção para esses problemas todos que estamos vivendo no Brasil e que tem uma turma de afegão médio que ainda não liga tanto para isso, ou não dá tanta atenção. Uma caminhada dessas que vai agregando gente no caminho, né? É algo que é inusitado, chama atenção, e a gente pode comparar assim com as motociatas do próprio Jair Bolsonaro, que eram um sucesso e tudo. Então, eu acho que foi algo inteligente. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez, agora só para sacanear meu querido amigo Nicolas, né, eu pensei, como eu estou chegando a 50 anos, eu pensei no Forrest Gump. Né, o Forrest Gump, ele começa aí andando, ele vai correndo, porque a diferença é que o Forrest Gump não tem uma grande causa ali, né? Ele está só andando, mas ele leva uma multidão de gente atrás dele, né? Tem um belo dia que ele cansa, tem um dia que ele para, né? O filme é um filme crítico, né? A classe média americana, enfim. Mas o Nicolas está coberto de razão. Eu acho que ele está conseguindo chamar a atenção e furar bolhas, né, com esses vídeos dele, com essas ações, com essas iniciativas. E é isso que nós precisamos fazer agora. Furar bolha. Não adianta falar só para convertido. Ninguém vence a eleição só com a sua bolha. Nós precisamos do voto do centro, do isentão, do cara que não liga tanto para política, que se informa, entre aspas, com o Globo e por aí vai, né? E o vídeo do Flávio, ele vai nessa direção também. Né? É um vídeo maduro, é um vídeo que fala em união, é um vídeo que tenta agregar. Então, eu acho que essa é a pegada. A direita agora tem que evitar um pouco de treta. Claro, podem me acusar de não resistir a uma treta ou outra, mas não é, gente. Eu explico que é diferente. Quando gente que se diz conservadora ou de direita começa a demonizar Ronald Reagan, Margaret Thatcher, aí você tem que sair em defesa do legado conservador. Você tem que falar, peraí, Aldo Rebelo é um bom nome para falar em direita, mas o Reagan não? Aí você tem que separar o joio do trigo. Né? Se você não separar o joio do trigo nessa hora, você está deixando contaminar a direita com gente que não é de direita. É cavalo de Troia, é infiltrado, recebe para isso, ou é ignorante, não estudou história. Né? Ficar demonizando o Ronald Reagan, porque ele manteve. E eu acho que o Costa travou para vocês aí também. Agora voltou. É uma visão tão míope, tão torpe, né, do legado do Reagan, do legado da Thatcher. Só falta incluir o Papa João Paulo II. Aí pronto, pegou o trio mais combativo do comunismo na Guerra Fria. Só isso. Né? Então, esses não prestam. Agora vamos defender uma aliança com o Aldo Rebelo. Então não dá, né? Aí tem que separar o joio do trigo. Agora, tirando isso, é hora de falar em união, sim. Não, eu super concordo, né? O Flávio tem essa qualidade, né? Acho que dos filhos do Bolsonaro é o que mais sabe fazer política e é o mais comedido. Eu acho que a união dessas forças, Caiado, né, que está fazendo um bom governo, Zema, que está fazendo um bom governo, Tarcísio também, o Brasil só tem a ganhar. Nós temos uma turma, né, que eu acho que o Rodrigo falou
tudo, são ignorantes, para mim são infiltrados, que a única coisa que eles fazem é botar discórdia na direita. Mas são pessoas que não vivem o dia a dia daqui e os dilemas, né, que a gente vive. Eu fico, para falar a verdade, eu não me meto nessa baixaria, eu vejo com tristeza e vejo também com muito pesar, porque como tem gente ignorante que não tem pensamento crítico e cai na balela dessa turma, que eu não sei exatamente o que eles querem. Quanto ao Nicolas, eu fui igual, a primeira coisa que eu falei hoje de manhã foi do Forrest Gump, que ele falava, né, for no particular reason I started to run. Tipo, né, por motivo nenhum eu comecei a correr. E aí ele juntou, a gente está vendo que já está acontecendo, é uma maneira de chamar a atenção. Vai acontecer algo com isso? Não. Não, o Alexandre de Moraes vai se comover e vai mandar Bolsonaro para casa? Óbvio que não. Mas o povo vai ver que as pessoas estão tentando chamar atenção e fazer algo com as armas que tem. Agora, eu continuo falando, até essas eleições acabarem, Bolsonaro não vai ser mandado para casa por causa do capital político. Eles não querem ele encontrando com ninguém, né? É isso. Darcio, você acha que o vídeo do Flávio, por exemplo, furou bolha? Agora, essa iniciativa do Nicolas também eu acho que tem esse potencial, né? Acho que tem um simbolismo. Eu só estou um pouco preocupado porque eu acho que o Renan Santos vai ficar chateadíssimo com o Rodrigo Constantino porque considera, por exemplo, o Hegel maior do que ele. Isso vai dar um problema hoje. O Kim Kataguiri nem vai dormir e fala, como assim? Quem é Hegel perto de nós? Mas, enfim. Olha, a ação do Nicolas foi espetacular pelo seguinte. Existe uma sensação de inércia. Falsa sensação de inércia. Sim, porque, sim. inclusive, eu andei aliviando nas análises em relação à Câmara dos Deputados, porque é inegável que o Nicolas tem trabalhado, que o Gayer tem trabalhado, que o André que está junto com ele lá, o André Fernandes tem trabalhado bastante. Esse grupo de parlamentares conservadores, jovens, eles têm trabalhado na Câmara, eu sou testemunha viva disso, trabalhei na Câmara enquanto eles estiveram lá. A gente percebe os resultados desse trabalho quando a gente começa a obter informações de pedidos de informação, pedidos de CPI. Uma CPMI é mista, tem a participação da Câmara, tem a participação ativa desses parlamentares conservadores. Acontece, Emelinho, que existe uma questão que é a proximidade do processo eleitoral. Então, muita gente que deseja aquele espaço de poder começa a criticar esses parlamentares como se eles fossem os responsáveis pela ditadura que aí está. E não são, eles são combativos. E essa falsa sensação de inércia, ela, na verdade, representa, sim, uma paralisia diante de um regime que é muito poderoso, detentor das armas, já que o povo está desarmado, e que está prendendo inocentes e que o povo fica, portanto, sem qualquer possibilidade de ação. Quando o Nicolas parte para uma caminhada, esse é um ato simbólico, é um ato de movimento, coloca em ação alguma coisa. E aí a população acredita, passa a entender que existe, portanto, uma ação, um movimento no sentido de libertar o país da tirania. Acontece que existe, portanto, aí até mesmo algo que precisa ser modificado. Até 2015, e eu digo isso porque fui partícipe das manifestações, o povo ia para a rua e os políticos tinham que ouvir a voz das ruas. Aconteceu algo de lá para cá. E ficou todo mundo em casa esperando os políticos chamarem a manifestação. Então, o Nicolas, Verdade. uma vez chamado, uma vez convocado, uma vez que ele foi provocado, ele fez o ato. Ou seja, ele saiu, perceba que ele não saiu convocando ninguém, ele falou, estou partindo. E agora, naturalmente, com a liderança que ele tem, várias pessoas estão se unindo a ele. Pretendo também fazer a mesma coisa. Acho que esse tipo de ato simbólico, esse ato de mídia, pelo menos denuncia o que está acontecendo no Brasil. E eu espero muito que todos que possam fazer, façam, mas prestem atenção, Só o quê? Peraí, rapaziada. se você tiver condições. Se você já tem idade, se você tem um problema, não faça, não vá. E eu espero que o Romeu Zema, observando que várias pessoas estão aderindo, coloque lá alguma equipe, uma ambulância de apoio, porque tudo que a gente não precisa agora é da imprensa fazendo sensacionalismo caso alguém sofra alguma distensão, ou passe mal, ou tenha alguma desidratação. Então, eu espero que o Romeu Zema, que está do nosso lado, espero que esteja do nosso lado, encaminhe lá uma ambulância para poder acompanhar esse grupo que agora começa a crescer cada vez mais. De segunda Excelente, Flávio convocou aliados, o agro Wellington, apenas para complementar, que a gente está comentando aqui da caminhada do Nicolas, nós temos duas mídias. A primeira mídia é um vídeo de um representante do agro do Rio Grande do Sul que está demonstrando apoio a Nicolas nesse momento. Vamos assistir rapidamente ao vídeo. Galera, queria deixar minha opinião sobre o Nicolas, esse gigante brasileiro
que faz todo mundo se arrepiar. Mais uma demonstração de bom caráter, de boa índole. E não é só um recado para ele que é deputado, né, gente? Acho que o recado tá dado. Tá na hora de todo mundo abraçar. Como ele mesmo falou numa postagem deles, já levaram tudo que é nosso. Levaram o STF, levaram o Congresso, a gente não tem mais valor. Mas eles não podem calar nossa voz. Meu vídeo eu tenho certeza que não vai chegar nele, porque eu sou simplesmente um colono, um produtor rural aqui do interior do Rio Grande do Sul, mas que pensa que nem ele. E eu acho que tá na nossa hora, né, gente? Tá na hora de pegar junto. A gente não tem mais nada, só tem a voz. Se a gente foi pras ruas e conseguiu tirar a Dilma aquela vez, tá na nossa hora, né, gente? Não vamos deixar esse rapaz sozinho. Bora, gente, bora. Quem é parceiro, deixa aí nos comentários. Vamos seguir essa caminhada com ele, cada um do seu jeito. Bora, quem é parceiro. E para finalizar, nós temos também uma foto do perfil Te Atualizei, que é bem conhecido na rede social X, de alguns manifestantes ali na divisa de estados de Goiás e Minas Gerais. E aí o perfil comenta: Acorda Brasil, seria lindo se os demais deputados e senadores se juntassem nesse movimento por liberdade. Por enquanto é isso que temos aí para comentar para atualizar também em relação à caminhada de Nicolas Wellington. Cláudio, eu sempre fico de olho aqui nos comentários, até para entender a nossa audiência e também saber o que o nosso ouvinte está pensando, quem está nos acompanhando. Da comunidade e aí, social. cada um coloca ali, cadê o deputado fulano? Cadê o senador fulano? Por que esse deputado não está lá? Tem uma outra forma também da gente se manifestar, e nós já fizemos isso aqui, esse chamamento, na época de diversas aí manifestações, CPMI do INSS, enfim. Uma forma de se manifestar também é cobrando o seu parlamentar. Claro, gente, com respeito, com educação, não é pra você mandar mensagem xingando o cara, nada disso. Mas tem lá as redes sociais do seu deputado, do seu senador, daquela pessoa que você votou na eleição passada, esperando dele um posicionamento, esperando dele esse trabalho em defesa do Brasil. E você pode mandar uma mensagem para ele, da sua casa mesmo, daí do seu celular. Ô, deputado, eu espero que o senhor esteja lá. O deputado, o senhor já está indo para a manifestação, o senhor estará lá no domingo, porque eventualmente tem deputado aí que tá longe também, em outros estados, não consegue chegar aqui rápido assim. Consegue, mas, sim. Consegue, mas às vezes a gente sabe que tem agenda, eu consigo chegar em Fortaleza para jantar hoje, se eu quiser. Mas você, Cláudio, ele é deputado, ele é mais que eu. Ele tá certo. É isso que eu chamo a atenção, então, os deputados, consegue. os políticos foram eleitos no Legislativo e no Executivo para representar o povo. Então, o deputado Rogério Correia do PT tem todo o direito, como você destacou, e nós sempre defenderemos, ele tem todo o direito de ser contra o que o Nicolas está fazendo. Eu acho ridículo um professor ser tão mal educado e usar tanta mentira como ele usou com desinformação. Mas ele é um direito, normal. Agora, os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, foram eleitos pelo povo. Aí eu pergunto, Wellington, qual é a fonte de renda que paga as contas da sua casa? Não é trabalhar aqui na rádio? Sim. Então, para você trabalhar aqui na rádio, você não é obrigado a vir aqui todo dia? Todos os dias. Então, o deputado está de férias. Alguém controla que horas o deputado entra e sai do trabalho? Não. Ele tem passagem paga pelo governo, pelo legislativo, eles têm salário garantido, eles não vão tomar demissão, eles não vão tomar nada. Então tem que cobrar de todos os deputados federais, de um monte de deputado estadual, de vereador, de prefeito, de governador, tem que cobrar. Eles têm que ir sim. Eles têm que sair de cima do muro e fazer uma caminhada pela paz e pela liberdade. Quem não sair de cima do muro, está do lado de lá. Tarcísio, quem não sair de cima do muro, está do lado de lá. Ratinho, quem não sair de cima do muro está do lado de... O Tarcísio já saiu, já declarou apoio ao Flávio. Vamos ser honestos aqui, meu querido. Talvez o senhor não tenha visto. Lá. Caiado, quem não sair de cima do muro está do lado de lá. O Caiado vai concorrer, o Ratinho Júnior também, não estão do lado de lá. Não sei, né? Mas vai unir forças para um segundo turno. Quem que você acha que Caiado e Ratinho num segundo turno entre Flávio, Bolsonaro e Lula, eles vão apoiar Lula? Não, jamais. Os votos deles, o apoio deles vai transferir tudo pro Flávio diretamente. Zema de Minas Gerais, quem não sair de cima do muro, está do lado de lá. Estão entendendo como é que funciona? Porque vocês tudo grudam no Bolsonaro para poder ter voto. O Zema, até o dia 6 de outubro, antes da eleição, estava lá no final do poço. Aí ele rompeu com o próprio gestor do partido dele, que era aquele cara banqueiro, Borgo, qual é que é o nome dele? Amoedo, né? Amoedo. Rompeu com o Amoedo, que o Amoedo virou um perdido. Zé Ruela. O Zema rompeu com o Amoedo em outubro da eleição. Rompeu com o Amoedo e declarou apoio ao Bolsonaro. Aí o Zema explodiu, subiu e ganhou a eleição. Então quem ganhou a eleição não foi o Zema, foi o Zema que grudou no Bolsonaro. Esse foi eleito. Não foi o Zema que foi eleito, foi o Zema que grudou no Bolsonaro. Então, esse bando de político que vai chegar agora esse ano, vai querer grudar no Flávio Bolsonaro, é um direito de vocês. Mas quer grudar, quer apoiar o Flávio Bolsonaro?
quer ter apoio do povo bolsonarista, que são mais de 58 milhões de eleitores, e por causa do Lula nós já devemos bater uns 80 milhões de eleitores esse ano, quer juntar com quem tem apoio do povo, você político, vai na caminhada, porque não é do Nicolas, é pela liberdade. Ótimo. Aí você faz teus vídeos, faz teus estudos, e depois, quando Flávio Bolsonaro já estiver formalmente candidato à presidência da República, você faz toda a tua caminhada de abril para frente, que você apoia a gente. E nós vamos apoiar. Viu, Tarcísio? Nós queremos Tarcísio forte, apoiando Flávio Bolsonaro. Porque sem Flávio Bolsonaro, o Tarcísio não tem voto no primeiro turno para chegar no segundo. E a Faria Lima e um par de banqueiros que defendem esse governo do Lula, do taxa de juros lá em cima, essa Faria Lima que está esmagando o Banco Master porque fez sacanagem, mas não é para saber das outras sacanagens de outros bancos, essa Faria Lima não quer o bolsonarismo. Ela quer ser o voto do bolsonarismo. E nós não somos mais besta. O brasileiro aprendeu a ter educação política. Então, façam a adesão, participem. Participem da caminhada pela liberdade. O Tarcísio já saiu do muro na minha concepção, meu amigo. Sobre o Nicolas aqui, quando ele inicia essa caminhada de Minas até Brasília, não é um espetáculo vazio, não é um gesto de vaidade pessoal, como tentam carimbar os críticos, os esquerdistas, os socialistas. É uma ação simbólica, é uma ação forte, uma ação carregada de significado político e emocional para milhões de brasileiros que se sentem silenciados, se sentem perseguidos, se sentem abandonados pelo sistema em um país onde manifestações populares são seletivamente tratadas como democracia ou como crime. Então, quando Nicolas decide colocar o próprio corpo no caminho, passo a passo, para dizer que ainda existe resistência pacífica, convicção e coragem emocional, quando ele dedica essa caminhada ao Jair Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro, ele toca numa ferida que o establishment insiste em esconder: a sensação generalizada de injustiça, de processos arbitrários e de punições desproporcionais que atingem apenas um lado do espectro político. Então, o discurso de bem contra o mal incomoda, porque ele escancara uma realidade que muitos fingem não ver. A normalização do autoritarismo travestido de legalidade. Então, essa chamada caminhada da liberdade não nasce do jeito de desordem. Nasce do esgotamento de um povo que não encontra espaço nos tribunais, na grande mídia, na velha mídia ou nas instituições. Esse povo não consegue ser ouvido. Então, cada quilômetro percorrido na BR-040 se transforma em um recado claro, que não se trata apenas do Nicolas, se trata de uma parcela expressiva do Brasil que se recusa a aceitar essa criminalização das opiniões. A gente não vai ficar calado. A perseguição aos opositores, o apagamento da direita conservadora. Então, o apoio imediato de outros parlamentares vai mostrar que o gesto não é isolado. O meu amigo aí da Auriverde está certo em cobrar os políticos. Sobre o Tarcísio, ou até o Flávio Bolsonaro já se pronunciou. Tem o pronunciamento dele aqui. O Flávio Bolsonaro já pediu para parar com isso. Ele falou que o Tarcísio está do lado dele. Tá aqui, tá um vídeo no canal. Então, essa caminhada do Nicolas revela que tem uma base política disposta a enfrentar o custo de se posicionar. Enquanto muitos preferem aí o conforto dos gabinetes, do ar-condicionado, do silêncio conivente. O Nicolas está escolhendo o desgaste físico, a exposição pública, para reacender essa chama da mobilização cívica. Então, se essa caminhada despertar consciência, despertar solidariedade e o senso de justiça, como ele mesmo está afirmando, então não vai ser apenas mais um trajeto de 240 quilômetros. Vai ser um marco simbólico de que ainda existe voz, ainda existe fé, ainda existe disposição para lutar. De uma forma pacífica. Lutar pela liberdade do Brasil. E diante de todas essas notícias, fica muito claro, meu amigo, que você precisa se proteger do Lula e criar uma nova fonte de renda urgente.
Olha esse resultado aqui, meu amigo. A gente fez R$ 2.657 com poucas visualizações, apenas um conteúdo 100% feito com inteligência artificial. E eu revelei esse método simples que está ajudando homens de 50 e 60 anos a ganhar de 2 a 10 mil reais trabalhando de casa pela internet. Para você acessar, clica no primeiro link do comentário fixado, mas corre, porque isso não vai ficar disponível por muito tempo.